Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bagagem de Alma. Hoje eu estou aqui com uma personalidade ilustre. É o Maximiliano Bortolom. É ele que faz as coisas acontecerem no canal Dia Se Amanhã, né? Os vídeos todos lá foi ele que produziu. Max, você pode dar assim, um panorama e um preâmbulo do que a gente vai tratar nesse 20º episódio do Bagagem de Alma? Seria sempre um prazer participar, Albert. Bom, Bom, basicamente, a gente vai demonstrar que tudo na vida atual se encontra, de certa forma, acelerado. E que isso vai continuar assim, pois é um efeito do nosso tempo, a época do juízo final. Nossa intenção, logicamente, não é provocar medo, mas mostrar esse aceleramento e que isso é uma característica do tempo que a gente está vivendo. sim, sim. As pessoas vão poder constatar, nossa intenção é essa, que tudo, de fato, encontra-se em ritmo assim muito acelerado. E que isso é o efeito da última fase de um processo de depuração global, que teve início já há várias décadas. Inclusive, dentro de pouco tempo, os dados que a gente vai apresentar aqui já vai estar certamente desatualizado, né, Max? E o que só confirma o que a gente quer demonstrar, né? É, exatamente, que é a aceleração dos acontecimentos. Olha, a gente não vai, evidentemente, querer abordar tudo, nem perto disso, né? Porque é muita coisa mesmo, ficaria um vídeo até cansativo e muito longo. Uhum. Mas o fato é o seguinte, a aceleração dos acontecimentos, ela se dá em todos os aspectos da vida no planeta. Então, não só nos eventos da natureza, que a gente vai falar aqui, terremotos, tsunamis, erupções, inundações, ciclones, incêndios, alterações climáticas, buracos aí na camada de ozônio, né? Mas também medo, ansiedade, depressão, crises de pânico, além de crimes abomináveis, aumento do consumo de drogas, acidentes trágicos, doenças terríveis, fome, miséria, guerras, revoluções, atentados terroristas, distúrbios coletivos, descalabro econômico, crise moral crescente. A gente vai dar só uma pincelada em algumas coisas que a gente escolheu, senão vai ficar assim muita coisa mesmo. Vamos apenas falar dos principais eventos, começando então com uma visão global, geral, do incremento, do aumento dos desastres naturais. Muito embora cada região do planeta seja assolada de uma forma mais característica, não tem assim nenhum país completamente blindado contra esses acontecimentos. Ah, não, nenhum. E antes de mais nada, é importante a gente ressaltar que esses dados que nós vamos apresentar foram retirados de trabalhos científicos, instituições sérias, não tem nada inventado. Não. Os dados podem ser acessados na internet, são públicos, né? A gente só compilou aqui. Então, vamos ver esse primeiro gráfico geral aí. Uhum. Ele mostra o crescimento dos desastres naturais nas últimas 4 décadas, aproximadamente. Sim. Vemos que a média de desastres hidrológicos mais que dobrou nesse período, enquanto que a quantidade de desastres climatológicos e geofísicos, que são os sismos, a atividade vulcânica, praticamente quadruplicou. É, Aí vem o próximo gráfico, traz uma visão de todo o século XX, até agora a época atual. certo. A gente consegue observar que os chamados desastres hidrometeorológicos ou climáticos Uhum. começam a aumentar na metade da década de 50, e a partir daí cresce de maneira exponencial. Aí os É. desastres biológicos e geológicos começam a crescer mais ou menos na década seguinte, e também continuam a aumentar significativamente. E olha que a gente nem está contemplando no gráfico aí a última pandemia, hein? Não. Nós até deixamos fora porque tem tanta informação sobre isso e todo mundo vivenciou isso, É, né, muito claramente, a gente nem abordou isso aqui. Bem, o gráfico seguinte, ainda nesse âmbito aí de uma visão geral, mostra o número de eventos climáticos catastróficos registrados a cada ano da segunda metade do século XX até 2012. uhum, O que é interessante aqui é a relação desses desastres com danos econômicos, os custos econômicos, ou seja, é uma espécie de quantificação econômica desses eventos que a gente vê aí nessa linha vermelha contínua. Então, o que a gente pode observar aí é que, apesar das oscilações, a tendência de tudo, tanto dos desastres como o custo econômico, custo financeiro, é sempre de alta, é. sempre de alta.
Bom, o gráfico seguinte é muito interessante, ele é muito didático, porque ele mostra o aumento dramático de desastres registrados no século XX até 2011, e a gente vê que a tendência de aumento contínuo é muito evidente, ela é muito Sim, clara aqui, é muito fácil de verificar isso. assim, E o próximo, ainda nesse âmbito de visão geral, mostra o número de pessoas afetadas por desastres naturais em cada década do século XX e início do século XXI. Então, aqui eu me lembrei de um trecho do livro do Juízo Final, de Hum, Rosélia von Sass, e ela diz, quando ela alude aí aos efeitos de aproximação de um astro gigantesco, e ela chama de o Grande Cometa, que ele diz o seguinte: já antes que esse grande e singular cometa se torne visível, haverá um aumento de catástrofes como o mundo nunca viu. olha só. E um detalhe, esse capítulo sobre o grande cometa, ele foi inserido em 1975 no livro. Olha só. Imagino que logo vai surgir alguém para dizer, então, que tudo isso sempre aconteceu, É, agora aparece um número maior de eventos apenas porque a tecnologia avançou, e daí, por causa disso, consegue se monitorar com mais detalhes os acontecimentos. Só que a tecnologia não inventa dados, né? Ela apenas ajuda a detalhar os dados melhor, mas exatamente, estão aí, né? exatamente. Eu já ouvi essa argumentação também, mas ela é falsa, porque são registros científicos documentados há várias décadas. Sim. É sobre isso, viu, Max? Quando a gente estava falando sobre isso, eu me lembrei assim de uma passagem bíblica bastante interessante, bastante elucidativa, do livro do profeta Zacarias. Ele escreveu o livro dele entre 520 e 518 antes de Cristo. Aí ele diz o seguinte lá no capítulo 14, versículo 5. Fugireis como na ocasião do terremoto do tempo de Osias, rei de Judá. Então, nessa frase, ele alude a um sismo ocorrido no tempo do rei Osias, que reinou de 783 a 742 a.C., portanto, mais de 2 séculos antes. Muito Tá? tempo. É, então, e no primeiro século da nossa era, tem um historiador famoso, até chamado Flávio Joséfo, ele também faz menção a um terremoto que teria feito grandes estragos no Vale do Jordão em 31 a.C. Ou seja, os terremotos naquela época eram acontecimentos tão inusitados, impressionantes, que serviam de referência por décadas e até séculos depois de ocorridos. Tanto que ficou registrado. Na época atual, as pessoas recebem notícias de grandes terremotos, de grandes sismos, né? Encolher de ombros, né? Como se Sim. fossem coisas corriqueiras. E aconteceu um agora há pouco, né? Não tem Né? pouco tempo que já aconteceu um. Bom, imagino que isso vai acabar mudando em breve, né? Porque a frequência da intensidade desses movimentos tectônicos vai aumentar de tal forma que não vai dar mais para esconder o sol da peneira, né? Eu também acho que sim. Vamos ver até quando vai aparecer esse pessoal aí tentando convencer os terráqueos que está tudo normal. Eu chamo essa turma de apaziguadores. Uhum. Eles são sempre muito nocivos, porque eles tentam pôr panos quentes em tudo. O que eles procuram, na verdade, mesmo inconscientemente, é deixar as pessoas dormindo espiritualmente, né? Porque esses eventos servem para acordar. Então, eles fazem o contrário do que esses eventos tão significativos procuram mostrar, procuram fazer. É isso mesmo. Porque o aumento da intensidade de todos esses eventos da natureza, ela tem que servir de alerta para os seres humanos acordarem do sono espiritual. É, Esses acontecimentos, eles falam insistentemente para as pessoas, ó, para que se movimente espiritualmente ainda em tempo, antes que seja tarde demais. é verdade. Por isso mesmo, a atuação desses apaziguadores ou tranquilizadores é muito nefasta. Sobre isso, eu lembrei de um trecho da mensagem do Grau, de Vidruchin, que a gente está sempre citando aqui, Sim. que eu queria ler. Diz o seguinte: a humanidade não deve inquietar-se, é a ordem de hoje. Não, porém, por amor à humanidade, pelo contrário, apenas por medo de que as criaturas humanas pudessem apresentar exigências às quais ninguém mais seria capaz de enfrentar. Muitas vezes, sim, as tentativas de tranquilização são toscas, de forma que apenas uma humanidade apática pode ouvir isso silenciosamente,
numa insensibilidade como hoje impera. Que isso, porém, é um trabalho hostil contra a excelsa vontade de Deus, ninguém se esforça por reconhecer e dizer. Deus quer que os seres humanos reconheçam essas advertências que, falando nitidamente, se encontram nos acontecimentos progressivos. Eles devem acordar do seu leviano cochilo espiritual, a fim de que, refletindo, tomem ainda em tempo o caminho de volta, antes de se tornar necessário que todo o sofrimento que atualmente ainda podem ver em seu próximo tenha de atingi-los também. Revolta contra Deus se dá por parte de todos aqueles que queiram impedir isso mediante pronunciamentos tranquilizadores. Exemplifica bem. É. Bom, então agora vamos passar para dados mais específicos. Certo. Então, vamos começar com os sismos ou terremotos. Tá. Esse gráfico aí, que vocês estão vendo na tela, dá uma visão geral da atividade sísmica no mundo de 1973 até 2004. Uhum. Apesar de um pouco antigo, ele é bem simples, ele mostra, é útil para mostrar o aumento praticamente contínuo dos terremotos nesse período. É. Aí vem o próximo gráfico, mostra quase o mesmo período, indo até 2007. E permite comparar o aumento dos terremotos e com o crescimento da atividade vulcânica no planeta. A gente vê que está correlacionado. Sim. Aí é o seguinte, que ele mostra os grandes terremotos, isto é, magnitude Richter 7,5 ou maior, desde o século III da nossa era até o ano de 2017. Bom, você vê aí, dispensa comentários. Dispensa comentários, sem dúvida. Aí, nesse seguinte, mostra a incidência de terremotos de magnitude 6 a 8 ao longo do século XX e a primeira década do século XXI. Uhum. E só para dar uma pincelada no que vem acontecendo regionalmente, tem mais alguns gráficos aqui. O seguinte mostra a incidência de sismos de magnitude 2 ou maior no estado americano de Missouri, de 1980 a 2018. Uhum. E o gráfico seguinte mostra o terremoto de magnitude 3 ou maiores ocorrido na região central do leste dos Estados Unidos, aí de 1973 a 2015. Os Estados Unidos, né, Maximiliano, ele é um país que tem muitos dados. Ele coleta muitas informações, por isso que é mais simples a gente falar dele, mas certamente em outras partes do mundo é a mesma coisa. Se a gente pegasse na Ásia, na Oceania, tudo e fizesse, se tivesse esses dados, ia mostrar um aumento também crescente. Logicamente, cada lugar tem suas particularidades. Cada país sofre com as suas particularidades, assim, em termos de desastres naturais. É claro que existem muitos outros dados que mostram esse aumento contínuo, quase exponencial dos terremotos em todo o mundo. Mas esses poucos gráficos já dão uma boa amostragem do que está acontecendo. Só ressaltando que a escala Richter, que é muito conhecida pelas pessoas, né, ela é logarítmica, ou seja, um terremoto de magnitude 7 é 10 vezes mais forte do que o de magnitude 6. E o de terremoto magnitude 8 é 10 vezes mais forte do que o de magnitude 7, e assim por diante. Então, o negócio aumentando gradualmente. Sim. Aí, além dessa escala, existe também a escala Mercalli. Ela é menos conhecida, mas que ela mede também os danos causados pelos terremotos. A escala Mercalli não é tão conhecida como a Richter. Bom, vamos passar agora para as erupções vulcânicas. Esse gráfico aí que vocês estão vendo mostra o número de erupções mensais registradas no final do século XIX e ao longo do século XX. Então, a gente observa que, apesar da grande oscilação, um evento assim muito gigantesco, né? Erupções, o próprio nome já diz. Então, as oscilações são grandes. Mas a gente observa que há uma clara tendência de crescimento do número de erupções vulcânicas de todos os tipos. Esse outro gráfico do Instituto Smithsonian, esse aí fala por si. Tá? E esse agora é o mesmo gráfico anterior com uma espécie de zoom a partir do século XIX. Então, a gente vê que o planeta ele apresenta um aumento progressivo no número de erupções, inclusive das maiores. Sim. Esse outro gráfico mostra bem isso, é o registro das erupções com VEI igual ou superior a 6, desde o século XVII até os nossos dias.
Então, aí é bom explicar também o que é esse VI, né? É porque Richter todo mundo já ouviu falar, né? Todo mundo já ouviu VI ninguém falar, né? sabe. Mas VI ninguém sabe o VI que é. ninguém sabe. É a sigla em inglês de Volcanic Explosivity Index, que é Índice de Explosividade Vulcânica. Certo. Então, ela vai de 0 a 8. Então, assim como é a mesma coisa, a escala Richter, que para terremoto, o VI também é logarítmico. Então, uma explosão de VI 5 é 10 vezes mais forte que uma VI 4, e uma VI Certo. 6 é 10 vezes mais forte do que a VI 5, e aí vai. Tá. É o mesmo conceito lá para o Richter. Certo. E mais uma vez, né, Max, apesar das oscilações, fica claro que a tendência de aumento da quantidade das erupções. Pois é, e cada vez mais fortes, Roberto. Como, por exemplo, a erupção de 2021 do Runga Tonga, no Pacífico Sul. Só para você ter uma ideia, foi uma explosão tão alta que foi ouvida no Alasca, a quase 10 mil quilômetros de distância. A explosão lançou uma nuvem de gás quente, escaldante e cinzas de 56 quilômetros no céu, mais alto do que nunca. Também injetou 146 milhões de toneladas de vapor na atmosfera e provocou um tsunami que surpreendeu os cientistas ao dar a volta ao mundo e matar 2 pessoas no Peru. Imagina só. Olha só. Tá. Qual o próximo item que a gente vai falar? Próximo item é ventos, que são ciclones, furacões, tornados. Tá. É a tempestade tropical, que é o nome genérico para esses ventos circulares intensos, né? Certo. Então, acima de uma certa velocidade, eles são chamados de furacões, tufões ou ciclones. Aí vai depender do local onde é que eles ocorrem. Uhum. Os tornados, como a gente sabe, são ventos circulares muito intensos, porém localizados, com um alcance mais restrito. Tá. Vamos ver esse gráfico que mostra a frequência de tempestades tropicais no Atlântico Norte, que é calculada como uma média de 10 em 10 anos. Uhum. Vemos que a partir dos últimos 25 anos do século XX, a frequência dá um salto. É. Aí já o próximo gráfico mostra o registro destas tempestades desde o final do século XIX até o século XXI. Veja que é uma oscilação ao longo do tempo, porém é uma clara tendência de alta, né? Sim. E já no seguinte traz os mesmos dados do anterior, só que agora de forma mais condensada, com destaque para as diferentes intensidades. O próximo mostra a quantidade de furacões registrados no Golfo do México, de 1983 a 2012. Bom, não resta dúvida, é bem nítido que há um crescimento contínuo, claro. Sim. Vamos dar uma olhada aqui nos tornados. Esse gráfico aí, ele registra o número desses eventos que são muito violentos, muito intensos, né, de 1950 a 2021. Então, mais uma vez, a gente observa uma oscilação na frequência ao longo do tempo, porém com uma clara, com uma visível tendência de alta, de crescimento. Sim. O próximo gráfico, sobre tornados, mostra a mesma coisa, porém com uma representação contínua e não em barras. Bom, agora vamos ver a consequência aí do aquecimento global, que é um assunto comentado por todo lugar, toda parte Sim, da situação. sim. Primeiramente, a gente está vendo aí o registro do aumento da temperatura média do planeta. Vocês veem aí nesse vídeo. Então você percebe que a partir da década de 30, 50, ele já começa a passar do limite de 0, e aí a década de 70 em diante, você vê que ele passa bastante desse limite e continua subindo. Vamos mostrar agora os efeitos disso nos oceanos. O que acontece? O primeiro gráfico, ele mostra a variação da temperatura na superfície da água. Aí está a indicação desde do final do século XIX até os dias atuais. E aí, no seguinte, temos um gráfico com a variação da média anual em azul, e daí uma suavização com a média de 5 anos em vermelho. E o próximo indica, veja do lado direito, o aumento contínuo do nível da água dos oceanos terrestres desde 1880, e do lado esquerdo, os mesmos dados fornecidos por satélite a partir de 1995. E daí o gráfico seguinte mostra essa mesma variação, só que um pouco mais detalhada. A partir de 95, então, já começou a ter dados por satélite, não precisou mais aquele registro de caderneta. Exato. Mas a gente vê aí o crescimento. Eu queria fazer uma pequena
pausa aqui, uma pequena reflexão, porque a ideia predominante hoje em dia é o seguinte: de o aquecimento global tem causas exclusivamente antrópicas, isto é, decorrência unicamente da atividade humana, de sua produção dos chamados gases que causam o efeito estufa. O que você poderia dizer sobre essa concepção, Marcos? Bom, certamente tem uma contribuição da atividade humana para o aquecimento global. Não é de estranhar também, porque tudo que o ser humano moderno põe a mão acaba provocando dano de alguma maneira. Só que não é razoável, porque o aquecimento de todo o planeta tenha como causa exclusivamente a condição humana, a contribuição humana. Exato, eu também penso assim. Aliás, se a gente observar bem, até nisso se evidencia a soberba, a vaidade, a arrogância do ser humano da época atual. Porque ele é o causador do aquecimento global. Ele pode melhorar a situação ao decidir reduzir a temperatura média global. Olha, sinceramente, é muita prepotência, muita presunção. No livro do Juízo Final, que você citou, que é de 1969, é bom relembrar isso, Rosélis Fonsás, ela já antevia as mudanças climáticas pelas quais estamos passando agora. E naquele tempo ninguém nem sabia de gás de efeito estufa. Ela diz: também as condições climáticas apresentarão oscilações extraordinárias. Calor abrasador e frio gélido revezar-se-ão. É exatamente o que a gente está presenciando. É exatamente isso. Bom, e ela está falando nesse ponto aí dos efeitos da aproximação do grande cometa, que vai causar profundas transformações no planeta. Já está causando. Sim, sim. A gente tem uma amiga em comum, a Fátima Serhagen, ela mandou um desenho para ilustrar a chegada desse astro colossal. É um desenho muito sugestivo e significativo. Muito, muito, né? A Fátima sempre surpreende nas ilustrações dela. A gente vê aí o cometa, a representação do relógio do universo, indicando o término do período do juízo, e também um ser humano, um espírito humano, imagino, né, que parece estar ascendendo para um mundo melhor, imagino eu, suponho, né, espero. Estará ainda se procurar agir de maneira certa em tempo. Essa imagem também pode significar, a meu ver, que uma pessoa aproveitou esse tempo do juízo para reparar seus erros, mudar sua sintonia interior, de forma que ela pode agora ascender espiritualmente. Sim, isso mesmo. Os acontecimentos da nossa época, por mais dramáticos que sejam, tanto em nível pessoal como coletivo, servem, na realidade, para despertar o espírito humano e levá-lo a se movimentar em sentido ascendente, para o seu próprio bem, sua própria salvação. Bom, aquilo que está causando o aquecimento global também é o mesmo motivo que está causando a degradação da camada de ozônio. A camada de ozônio, ela atua como protetor, como escudo da irradiação ultravioleta do Sol. O ser humano produz, sim, gases que interagem com o ozônio atmosférico e provocam essa redução, mas não é a causa principal. Então, a causa fundamental é justamente a atividade solar. Pois é. Você sabe que eu queria só citar um fato significativo que ocorreu em 1972. Em 4 de agosto daquele ano, de 1972, houve a maior erupção do Sol jamais vista até então. Essa explosão solar provocou um decréscimo de mais de 10% na concentração de ozônio na estratosfera, em razão da quantidade de prótons arremessados. Eles inundaram a atmosfera, perturbando o equilíbrio químico dessa região. Esse vídeo aí mostra que o buraco na camada de ozônio continua a ocorrer ano após ano, mesmo depois da redução considerável dos gases CFC, né, clorofluorcarbono, que contribui para a diminuição da camada de ozônio. Realmente é uma questão de um desequilíbrio aí da atividade solar, porque o próprio Sol, que ajuda a criar essa camada de ozônio, também, nesse desequilíbrio, está começando a deteriorar. E cabe ressaltar que, assim como a camada de ozônio tem diminuído, devido a esse desequilíbrio das radiações solares, juntamente com o efeito progressivo da aproximação do grande cometa, esse desequilíbrio também afeta a Terra de outras formas, causando, então, alterações climáticas, o aquecimento do planeta como um todo e várias outras
situações aí que estão tudo bem conectado, tudo bem encaixado, que qualquer alteraçãozinha a gente percebe uma alteração no planeta como um todo. Né? Sim. Bom, como a gente falou aqui no início desse bagagem de alma, a nossa época mostra um aceleramento de tudo, inclusive daquilo que está mais diretamente relacionado ao próprio ser humano, como doenças físicas e anímicas, doenças de alma. Então, vamos ver alguns dados sobre depressão nos Estados Unidos, que, como eu já falei, é o país que possui registros estatísticos mais amplos, mais confiáveis sobre tudo, praticamente. Então, a gente vê aí nesse gráfico, nesse primeiro gráfico, um aumento dos casos de depressão em adultos jovens, homens e mulheres, de 2004 a 2020. Então, a gente nota um crescimento acentuado a partir de 2011, principalmente entre as mulheres, o sexo feminino. Esse outro gráfico mostra o aumento de casos por 100 mil habitantes por grupos étnicos, de 2000 a 2016. Esse outro gráfico é da Organização Mundial da Saúde, que mostra o aumento de casos de depressão por região no mundo. Né? Dá para perceber um aumento, e não só nos Estados Unidos, obviamente, né? A gente percebe que em todos os locais, no Brasil também, isso é uma coisa que está crescendo bastante ultimamente. E é bom mencionar também que no caso das doenças de alma, como a depressão, é muito importante que a pessoa acometida dessa doença busque se movimentar espiritualmente, sem abrir mão, naturalmente, ali do tratamento médico prescrito, mas esse movimento espiritual, esse movimento interior é muito importante. É, sem dúvida nenhuma. Aliás, sabe, Max, quais são as principais palavras que a pessoa deprimida pronuncia, tanto internamente como externamente? É eu, meu e minha. Eu estou mal, eu estou triste, minha vida não tem sentido, meu mundo desabou, eu estou desanimado, eu não tenho amigos verdadeiros. Então, faz parte dessa necessária movimentação espiritual que você falou aí, que o deprimido se interesse mais pelo próximo, que ele se interesse mais pelo seu semelhante, que ele use muito mais os pronomes tu, ele, vós, seu, sua. Se ele fizer isso, se ele mostrar legítimo interesse pelo próximo e procurar ajudar onde for possível, então os efeitos da lei da reciprocidade só poderão atuar beneficamente para ele. E aí a angústia, a tristeza vai também diminuindo, pouco a pouco. Porque a gente só pode receber algo de bom se antes a gente também der alguma coisa boa. E plantar alguma coisa boa para receber. Exatamente. Em termos gerais, o ser humano da época atual faz exatamente o contrário. Não só internamente com seus pensamentos, seus sentimentos, mas também externamente com suas palavras, suas ações. Veja esse gráfico seguinte aí. Ele mostra que o número de conflitos armados no mundo está crescendo continuamente. E, logicamente, que eles estão ficando cada vez mais letais, porque, em razão do desenvolvimento dos armamentos, que são cada vez mais potentes, Sim. É evidente que o retorno disso, pelo efeito da lei da reciprocidade, só pode ser mais e mais destruição. Claro, lógico. Não precisa ser profeta para prever isso. Não, não precisa, não. Não precisa. A gente falou de depressão, mas inúmeras outras doenças psiquiátricas, como ansiedade, distúrbio bipolar, síndrome do pânico, também têm causas anímicas, causas da alma. Então, só a título de ilustração do que ocorre no mundo todo, vejam só esse gráfico aí, que mostra o aumento de casos de ansiedade no Reino Unido, separado por idade e gênero. Há um crescimento expressivo a partir de 2008, especialmente entre mulheres jovens. O outro gráfico, o próximo, mostra a mesma variação, porém sem separação de gênero. E ainda sobre ansiedade, esse outro gráfico mostra o número de novos casos de ansiedade por ano na Suécia até 2013, apenas relacionado às pessoas que procuraram ajuda médica. Então, eu imagino, isso vai até 2013, né? Imagino que na última década esse número continuou a crescer, tudo indica. Especialmente significativo é esse outro gráfico que mostra o crescimento da procura
pelo tema ansiedade no Google, ou seja, ninguém vai procurar se não está precisando, ou para si ou por alguém próximo. Então, isso aí é um indicativo interessante também. E vários desses problemas aí que tem fundo anímico tem alguma relação com o maior consumo de drogas, né? Que tem bebida, tem várias substâncias aí Sim. que as pessoas acabam consumindo, de certa forma, como se fosse uma fuga, uma tentativa de encontrar algum alívio, né, num produto químico. Sim. E acaba aumentando. Sim. Veja só esse gráfico aí relacionado a drogas. Ele mostra o crescimento do número de mortes por overdose nos Estados Unidos. Aí está separado por tipo de droga, né, com destaque para os opioides. É uma verdadeira devastação, se você olhar. É muito impressionante esse gráfico, muito mesmo. Agora, além das doenças anímicas, existe também um aumento acentuado das doenças físicas, corpóreas. Sim. A gente não vai abordar esse assunto a fundo, porque seria preciso um bagagem de alma específico só para falar sobre isso. Mas basta dizer que o crescimento também é muito significativo. Em O Livro do Juízo Final, a autora Rosélis Fonsás diz o seguinte: em breve a Terra abrigará apenas seres humanos doentes. Vamos mostrar aqui apenas um apanhado do aumento de surtos de doenças infecciosas no mundo. De 1980 a 2010, em 4 gráficos que estão correlacionados. A gente está vendo aí, né? Eles estão interligados. Então, é desnecessário dizer que o crescimento de surtos continuou na última década, claro, né? Com o agravamento do surgimento da pandemia, de Covid, agora dessa varíola de macacos. Sim. O crescimento é contínuo. E tudo isso ainda, de última instância, porque a humanidade como um todo escolheu trilhar um caminho aí afastado da luz. Claro. A consequência natural é que todas essas mazelas humanas aumentem progressivamente, tanto em intensidade quanto também em quantidade. Elas são forçadas pelas irradiações do juízo final, que fazem crescer e frutificar tudo que o ser humano semeou com seus pensamentos, suas intuições, palavras, ações. No fim, ele trata-se de uma colheita final, de uma longa semeadura amada. Sim, é uma colheita mesmo, é uma colheita. Bom, nós apresentamos vários dados estatísticos que mostram que as coisas realmente estão mudando e se acelerando, eles provam isso. Muito embora, como a gente falou no início, é uma amostragem bem pequena, bem diminuta. Eu imagino que essa altura, quem já está convencido disso deve estar perguntando, né? Bom, tudo bem, mas e agora? O que eu faço em vista dessa situação? Bom, se a humanidade como um todo escolheu um caminho de destruição, de aniquilamento, nem por isso o ser humano individual precisa seguir por ele. Né? Ao contrário, né? O ser humano, o espírito humano que despertou no juízo por conta desses acontecimentos, que reconheceu esses acontecimentos da natureza como sérias advertências e reformulou totalmente sua maneira de ser, aí procurando conservar sempre pura sua vontade interior. Esse ser humano escolheu trilhar por outro caminho. Então, ele escolheu seguir pela estreita, só que difícil estradinha, que leva às alturas luminosas, ao invés de seguir pela estrada larga dos dogmas religiosos, que conduzem para as profundezas e, logicamente, para a perdição. Não é porque a maioria escolheu um caminho errado que a gente precisa seguir junto, cada um é responsável por si. Então tá, olha, para finalizar, eu gostaria de citar mais um trecho dessa mesma dissertação que eu já mencionei um pedaço, eu já mencionei uma parte da mensagem do Grau. Olhemos à nossa volta. Quem hoje segue seu caminho zombando das anunciações e previsões de acontecimentos terríveis que aumentam por toda parte, não querendo ver que muito daquilo já está se realizando e que se avolumam de semana para semana as catástrofes naturais, esse é ignorante ou, por algum medo, nada quer reconhecer ainda. São ignorantes ou covardes que não ousam encarar os fatos. Em todos os casos, porém, nocivos. E aquele que ainda não quer reconhecer como sendo um sinistro golpe do destino a imensa calamidade econômica que aumenta irresistivelmente em todos os países desta terra e a confusão e o desamparo daí decorrentes
Só porque ele talvez ainda disponha do suficiente para comer e beber, tal ser humano não merece mais ser chamado de ser humano, pois deve estar corrompido por dentro, embotado perante o sofrimento alheio. Tudo já aconteceu, é o seu leviano dizer. Sem dúvida, tudo já aconteceu isoladamente, mas não nas circunstâncias de hoje, não com esse saber que hoje é vangloriado, não com os recursos de que hoje se pode lançar mão. Essa é uma diferença como o dia e a noite. Antes de tudo, porém, jamais houve aglomeração de acontecimentos. Anteriormente se passavam anos entre os acontecimentos da natureza, falava-se e escrevia-se durante meses sobre tais fenômenos que alvoroçavam todos os povos civilizados, ao passo que hoje logo se esquece tudo horas depois, no meio de danças e tagarelices cotidianas. É uma diferença que não se quer ver devido ao medo, o qual se mostra na leviandade, num nefasto não querer compreender. Então, esse trecho da mensagem do Grau, ele sintetiza o que a gente está tentando mostrar aqui. Espero que esse vídeo aí, que essas informações todas, ajude as pessoas, pelo menos, a enxergar o que está acontecendo, né? Esse aceleramento aí que está dos acontecimentos, e realmente, assim, estimular a tomar uma atitude, né? Olhar para si, no seu íntimo, né, o que é importante, e buscar um alvo mais elevado. Sim, eles servem para isso, né? Eles servem para isso, né? Para ajudar as pessoas a despertarem. É isso aí. Tá bom, Max. Obrigado. Valeu. Aí pela sua participação, viu? Sempre um prazer. Tá? Grande abraço. Até mais. Abraço. Até.